Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, semana passada a gente conheceu um pouco de todos os tipos de proteção, né? Todos os tipos de proteção que é de suma importância esse uso dentro da empresa. Querendo ou não, né? Muitas empresas adotam isso como regras, como normas, né? E a gente tem que cumprir. Cumprir de uma maneira certa, né? De uma maneira correta, aí até mesmo para nossa própria segurança. Então, hoje a gente vai dar continuidade ainda mais desse assunto. A gente vai ver todos os pontos negativos, né, de uso inadequado, tá, da proteção, tá bom? Dos equipamentos de proteção. Então, é toda uma análise que a gente tem que fazer e perceber, né, a importância que tem que ser usado todo equipamento de proteção. Não, como eu coloquei na aula passada, não é aquele ponto de eu não gosto, de não parece, não tá combinando comigo. Não, é para nossa segurança. Então a gente viu os tipos de proteção na semana passada, na nossa aula passada, e hoje a gente vai dar continuidade, tá? Nesse conteúdo vendo pontos de consequência de não usar esses equipamentos nas nossas atividades, tá bom? De dentro da empresa. E consequências também que pode ocorrer do uso inadequado. Por mais que a gente use, a gente tem que usar da maneira certa, tá bom? Então, às vezes a gente, para combinar comigo, a gente faz uma modificação aqui, outra modificação ali. Não pode. Da forma que te entregaram esses equipamentos, você tem que usar, não pode fazer modificação nenhuma, porque aí pode agravar consequências lá na frente. Então, são pontos que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Vou vir agora através do online, porque a gente está tendo muita dificuldade, tem muitos alunos aí, muitos colegas que não estão conseguindo, né, fazer esse acompanhamento por motivo de internet, tá bom? Até mesmo por motivos de não conseguir ter esse manuseio rápido para ter o acesso até lá no Meet. Então, às vezes a gente começa a aula, né, e no final tem aluno entrando e aí ele acaba se prejudicando, ele se sente prejudicado, tá? Então, a gente vai vir agora através de vídeo, tá? Sempre vai ter vídeo aí pra mim tá passando pra vocês. Eu vou sempre tá deixando esse videozinho com aviso e com outras informações, tá bom? Lembra, lá na plataforma temos a nossa frequência e tem 8 atividades que tem que ser feita, tá bom? Ao total vale 3 pontos, tá? Todas as questões, para você responder da melhor maneira, você encontra na explicação, tá bom? E no slide que eu vou estar fornecendo para vocês também lá na plataforma. Vai estar postado tanto na plataforma como no grupo do WhatsApp. Lembrando também que no grupo do WhatsApp tem que ser passado, tá? A frequência. Outra situação também, porque é o acompanhamento que a nossa coordenadora faz, tá? Referente a essas presenças. Então tem que ser passar, a frequência ela vai estar passando tanto no grupo do WhatsApp quanto na plataforma. Tem que responder a frequência das duas maneiras, tá? Tanto no WhatsApp quanto na plataforma, tá bom? A atividade vai estar lá na plataforma. Como eu coloquei para vocês que tem colegas que têm dificuldade aí com a internet, né? E também tem colegas que ainda tendo dificuldade ao acesso à plataforma. No finalzinho do nosso slide, as atividades estão lá, tá? As mesmas atividades que estão no final do slide vai estar também na plataforma. As mesmas questões, tá? Não muda nada, tá bom? E como é que vocês fazem para me entregar, né? Quem não conseguir acesso à plataforma, simples, responde no caderno, tá bom? Me manda a foto da resposta e se identifica. Professora, eu sou aluno tal, da turma tal, tá bom? E do turno tal, tá? Se identifica com o nome completo, com a identificação da turma, tá? Lá no grupozinho, lá no tema tem a identificação da tua turma, tá bom? E o teu turno, tá? Isso é importante, se tu é da manhã ou se tu é da tarde, tá bom? Então não esquece,
tá? A gente vai agora entrar no nosso conteúdo. Houve dúvida, gente? Se houver alguma dúvida, por favor, pode estar perguntando, pode estar me chamando no próprio grupo, pode estar me chamando no privado que eu vou estar respondendo para vocês tranquilamente, tá? Com mais informações, por enquanto nenhuma, tá bom? Só mesmo as atividades, tá? Que vai estar disponível tanto na plataforma como já está no nosso slide, no finalzinho do nosso slide. Vou estar reforçando isso no final da explicação do conteúdo, tá bom? Então, bom estudo pra gente, né? E aí, dúvidas podem estar me perguntando. Oi, turma! Então, né, como foi falado, a gente vai entrar agora na nossa explicação, tá? Na nossa explicação é continuidade, tá bom? Do conteúdo da semana passada. A gente falou sobre equipamentos e proteções, né, na semana passada. E alguns pontos aí que traz, né, em visão, como o ruído que a gente viu temperaturas altas e baixas, né? E hoje a gente vai entrar com vibrações, tá? Todas as consequências, tanto dentro do trabalho, tá? Em todas as atividades que a gente desenvolve. E aí a gente vê aqui que ele conceitua pra gente, né? Que as vibrações são agentes físicos nocivos produzidos por certas máquinas, né, equipamentos e ferramentas vibrantes, que atuam aí por transmissão de energia mecânica, emitindo oscilações com amplitude perceptível, né, pelos seres humanos. Então, há um decreto, né, para isso, que é o decreto de lei de 46 em 2006, que foi decretado no dia 24 de fevereiro, tá bom? Essas vibrações, onde é que elas se encontram presentes, né? Elas se encontram presentes em todas as atividades dentro da empresa, tá? Nomeadamente aí, principalmente em construção de obras públicas, indústrias extrativas, exploração florestal, fundições de transporte, tá? Então, principalmente nessas atividades aí, tá? Que elas sempre vão se encontrar mais presente ainda. E aí ela pode ser localizada também, né, em sistema de mão e braço, né? Sabe aqueles equipamentos que a gente utiliza, né? Utiliza aí na mão ou apoia no braço, alguma coisa assim. Então a gente também sente essas vibrações nessas regiões localizadas, tá? Ela se passa aí se generalizar pelo corpo inteiro, tá? Ela tem uma expressa aí de alguns bytes, né, que se falam referentes sobre essas vibrações dentro do nosso corpo, tá? Então, essas vibrações aí, ela traz consequências, tá? Umas consequências bem ruins para nós, né, seres humanos, e ao longo do desenvolvimento das nossas atividades praticadas dentro da empresa. Imagina só, tu passar 1 ano aí, 2 anos, 3 anos fazendo as mesmas atividades, né? Sempre. E dentro dessas áreas, né, de construção, de obras públicas, indústrias extrativas, exploração, fundições de transporte, passa aí quase 5, 6 anos, 20 anos, aumentando, né, os anos. Lá na frente a gente encontra essas consequências, né? Então é preciso que se tenha o uso adequado, tá, de todos os equipamentos, tá bom? E se faça aí esse uso perfeitamente. E sempre tá atualizando, né, esses equipamentos para que não se perca o valor dele e ele acaba aí, de vez de te ajudar, trazendo consequências. Então aqui a gente tem um exemplo, né, das vibrações de uma atividade que está sendo feita, e aí ele fala pra gente que são avaliações e limites, né, de exposição para vibrações. Então a gente vê aí o SESMT, né, dentro da segurança de trabalho, e a gente vê na própria imagem que a pessoa ela tá trabalhando e afeta quem está passando ao redor. Então aqui a gente também vê as consequências das vibrações, né, para o trabalhador, que pode ser, no caso, ele, que a gente observa, alterações, essas consequências, ela pode ser
tá? Para esse próprio colaborador que a gente vê aqui na imagem, né? Alterações neurovasculares, problemas articulares, síndrome de dedos, né? Que pelo fato de ele estar segurando essa maquinazinha, ele pode adquirir síndrome. Então, isso é uma das consequências que com essa atividade dele repetitiva pode agravar aí, pode acontecer, né? Essas consequências das vibrações aí ao longo de anos desenvolvendo a mesma atividade. Perceba-se que ele não tem muito uso além do capacete, né? Fora o capacete não tá usando luva, não tá usando muito equipamentos que tem que ser usado. Então é por isso que agrava ainda mais essas consequências, tá? Então aqui essa imagem ela é muito representativa para trazer essas vibrações aí para a gente ter, né, essa noção. Fora que a gente, muitas das vezes, também adquire problemas na coluna, lesões musculares, e aí o ponto de consequência ele só aumenta, tá bom? E aqui a gente tem uma visão, né, de onde pode ser afetado essas consequências de vibrações no organismo humano. Então a gente percebe aqui na imagem, né, a coluna vertebral, antebraço, mão, perna dobrada, abdômen, perna rígida, braço. Então esses são os pontos, tá, que adquire a consequência no organismo humano, tá bom? Os efeitos aí do organismo que a gente também pode ver, né, diante disso, é o aumento de ritmo repetitivo, tá? A sensação que incomoda, mas a gente persiste com essas sensações, né? Trazendo essas sensações. Como é que a gente traz essas sensações? Com o avanço das atividades que a gente pratica, porque a gente quer praticar, a gente não quer estar em casa, a gente acaba prejudicando o nosso corpo fica muito frágil, então a gente continua repetindo as mesmas atividades sempre sem dar algum descanso para o nosso corpo, e aí acontece, né, vem essa frequência aí de sequência dentro do organismo, com isso traz pra gente aí, a gente vê essas consequências em todos os tópicos aí que ele mostra pra gente, cabeça, coluna vertebral, em todas essas partes do corpo, tá? Então aí são efeitos aí do organismo dentro das vibrações, tá bom? Radiações, né? Aqui a gente entra na parte de radiações, tá? São formas de energia que se transmite aí por ondas, né, eletromagnéticas, e a absorção das radiações pelo organismo, que é responsável pelo aparecimento de diversas lesões, e pode ser classificado em 2 grupos, tá? Que ele mostra pra gente. Pode observar aqui, ó. Ionizantes, né, que é raio-x, radioterapia, raios gama, né, que se chama, e não ionizantes, que são aqueles infravermelho, micro-ondas, raio laser e assim vai. E aí com o uso, com esses 2 pontos, né, com esses 2 grupos que ele mostra pra gente, se apresenta aqui esse gráficozinho, que é feito como se fosse uma régua, que a gente chama aí de espectro de radiação. Né? E isso tem que ser visto por quem? Pela preocupação da empresa, tá? A gente sabe que para a segurança desse colaborador, ele tem que trazer aí pra gente bastante segurança, né? Aquele empregador tem que trazer segurança para esses colaboradores. Então, ele se faz aí trazendo com medida sempre no exame admissional, sempre trazendo ao ano, né? Ao ano aí dentro da empresa, períodos médicos, né? Que a gente fala, sempre tem que estar pedindo para aquele colaborador entrar e verificar toda a situação dentro do médico e assim vai. Então, o espectro de radiação ele é um demonstrativo, tá? De como é que se faz aí todo esse tratamento ou como a gente consegue fazer essa verificação, né? Das consequências e das diversas lesões que aparecem aí no organismo daquela pessoa. Então, a gente vê aqui, né? Referente a isso, deixa eu aumentar aqui para vocês verem.
todo ponto a ponto. A gente vê que tem uma corzinha, que elas são só para fazer a diferenciação, tá bom? Da ultravioleta, de uso, né? E a gente vê aqui que em raios gama se há um câncer, então toda a gravação, né, todas as consequências que realmente, consequências aí, diversas lesões que aquele profissional pode sofrer ao longo das suas atividades, ao anos de atividade que ele tem dentro da empresa, tá? Então é importante sempre, em 6 meses, tá fazendo o exame médico, tá bom? Para que se cuidar, né? Para que tenha cuidado com seu próprio corpo, não se expor muito nesse tipo de atividade. E aí a gente traz outro ponto também que eu quero colocar aqui, referente a radiações, tá? Antes da gente passar para o próximo slide, que tem efeitos, tá? Um ponto que eu já ia esquecendo de colocar para vocês, são os efeitos das radiações dentro do organismo humano, tá bom? O que pode aparecer? Queimaduras, perturbações oculares como cataratas, conjuntivite, tá? Lesões na pele, tá bom? Pode ter lesões na pele, queimaduras e efeito danoso dos fetos, né? Então, são só efeitos, tá, da radiação dentro do organismo humano, tá bom? Quando ele se expõe, né, da pior maneira, tá bom? Ele não usa e não tem o uso adequado dos EPIs, ou se tem, não faz o uso de forma certa, né? Então é por isso que é importante a gente sempre se atentar aí para o uso dos nossos EPI, tá? E fazer essa cobrança se não houver, né, esses EPIs aí fornecidos pela empresa. E aí a gente vem para pressões anormais, tá? Pressões anormais, ele fala aqui pra gente, né? Acho que passou aqui. São atividades que expõem o homem a condições de pressão superior à atmosfera. Então, o quilômetro aí por centímetros quadrados, né, que ele mostra pra gente. E aí, uma exemplificação bem legal para essas pressões anormais como mergulho. São essas atividades de mergulho, construção civil, naquela parte de tubulações e túneis pressuralizados, né, que chamam, trabalhadores de minas, tá? Então, exemplos aí para pressões anormais, ele traz isso pra gente, tá? São esses tipos de atividade, tanto é que na imagem própria ele mostra aí, né, essa exemplificação bem legal pra gente na imagem, pra gente ter a noção, né, de que são essas pressões anormais, tá bom? E aí a gente traz o efeito, tá? O efeito dessa pressão atmosférica no organismo, gente. Então, olha só esses efeitos. O que acontece, né? Desenvolvendo essas atividades no organismo da pessoa, daquele colaborador, daquele funcionário, daquele empregado, né, dentro da empresa. Então ele coloca aí pra gente que como o corpo é constituído de muitas cavidades pneumáticas e o sangue é a solução que se presta aí para o transporte de gases, sofre muito com a variação de pressão, né? Então altera o volume dos gases, bem como solubilidade, né, dos gases no sangue. Então essas alterações são regidas pelas leis dos gases, tá? No caso dessas variações, o sangue atinge o seu equilíbrio em poucos minutos e, no entanto, o tecido adiposo aí pode levar horas para liberar o nitrogênio dissolvido. Então daí, gente, há necessidade de se aumentar ou diminuir essa pressão, tá bom? Vagarosamente aí, e há um estágio que são a função da pressão. Então, o período que o trabalhador ficou nessa pressão, né? Então, essas atividades, elas são perigosas, elas sempre vão afetar, querendo ou não, esses profissionais. E pior ainda se ele não usar, né, todo o seu equipamento da melhor forma. Olha que agravante que fica, né? Então, aqui o que eu apresento para vocês, né, que eu estou mostrando para vocês, são todos os efeitos e são atividades também, né, de
que há um perigo, né, e que há a importância do uso de equipamento, do uso de equipamento de proteção, tá bom? Então a gente percebe que nessas atividades há rigorosamente aí a exigência, né, do uso desses equipamentos que tem que ser cumprido. Aí vocês me perguntam, mas graças a Deus eu não trabalho nisso. Então, por que eu tô vendo isso? É porque assim tu pode até não trabalhar, mas tu pode conhecer aí pessoas importantes, né, que trabalham, que tu pode estar reforçando, né? Passar essas informações não custa nada, só ajuda, tá bom? O desenvolvimento do trabalho daquela pessoa, tu tá ajudando ela a não ter esses efeitos, não ter essas consequências. Até mesmo quando a gente vê, né, aquela pessoa usando de uma forma inadequada aquele equipamento, a gente pode estar orientando ele ou ela, tá? Então aqui realmente são pontos importantes, são exemplos importantíssimos que eu coloco para vocês, tá? Pra gente ter a noção da gravidade que pode acontecer, que pode ocorrer aí do uso não adequado desses equipamentos, tá bom? E aí a gente tem pressões altas, né? Ambientes de hiperbáricos aí que ele mostra pra gente. Então, trabalhos sobre ar, né, comprimido, são efetuados em ambiente onde o trabalhador é obrigado a suportar pressões acima da pressão atmosférica e onde exige cuidadosamente essa descompressão. Então, uma exemplificação, né, dessa pressão alta são ambientes, né, de trabalho submerso, mergulho, espaço confinado, minas, plataforma, petrolíferas, tá? Então são esses tipos de atividades que contêm essas pressões altas. E pressões baixas. Essas pressões baixas, ele fala aqui pra gente que quando o ser humano está sujeito a pressões menores que a pressão atmosférica, né? Então ele sempre vai estar sujeito aí em situações que ocorrem, né, quando aquele colaborador vai trabalhar em elevadas altitudes. Exemplo, né, algo acima aí do arranha-céu, né, pilotar um avião no topo de uma montanha e assim vai, essas altas altitudes aí. Pode ver que na imagem ela também é bem representativa, tá? Ela traz aí uma exemplificação bem legal e uma visão geral do que realmente são essas atividades. Do que pode ser essas atividades. Consequências das pressões anormais, né? Então, a gente viu algumas atividades, né, que são aí com pressões que traz, se não tiver o uso adequado desse equipamento, vai trazer algumas consequências e aqui também traz, né? Ele mostra pra gente todas as consequências que ambas pode trazer pra gente, tanto as atividades de mergulho, de construção civil, de minas, essas coisas, como atividades de pilotar um avião ou de ir no topo de uma montanha. Então, ambas atividades traz as consequências de pressões anormais, tá bom? Que é aí o arrebatamento de um tímpano, né? Deus me pai, então olha só a consequência, né? Aumento de níveis aí no sangue, AVC, libertação do nitrogênio nos tecidos de vaso sanguíneo. Então, gente, isso é muito importante. Isso são consequências gravíssimas para um ser humano, né? Aqui eu coloquei realmente pra gente ter essa visão geral, tá? Não é para causar medo em ninguém, mas é mais pra gente aprender mesmo e ter esse conhecimento aí de que tudo é importante. A empresa se preocupa com a gente tem que se preocupar com o nosso corpo, tá bom? Então a gente tem que se preocupar e tomar medidas, né, que possamos ter essa prevenção com o nosso próprio corpo, conhecer o limite do nosso próprio corpo, tá bom? Porque realmente são situações aí que a gente machuca, né, o nosso corpo, a gente agride ele, colocando ele no limite que ele não suporta, tá bom? E aí a gente também tem a iluminação. Meu Deus, aí você deve falar, meu Deus, professora, até a iluminação também afeta nossa rotina de trabalho? Sim, afeta. A gente tem que saber como é que a gente tá aí
da maneira que a gente está trabalhando, qual a iluminação que a gente está tendo, porque afeta bastante. Então ele fala aqui pra gente que a iluminação no local de trabalho é tratada do ponto de vista da higiene do trabalho, como um risco físico passivo de afetar o trabalhador, né? Uma iluminação deficiente ou desadequada ao local de trabalho pode degradar a saúde física ou psicológica de um trabalhador, afetar o seu rendimento ou provocar um acidente de trabalho. Então, com isso, como a tal iluminação no local de trabalho ela tem que ser considerada um risco, tá? Ela pode ser considerada um risco, que consoantemente todas essas características traz alguma circunstância, né? Como o tal perigoso do risco ou uma substância explosiva. Então afeta também nossa vista, atividades que a gente desenvolve dentro da empresa e vou ficar só mais um pouquinho, vou ficar só mais um pouquinho e acaba escurecendo, né? Quem trabalha em escritório sente aí tem-se esse risco, né? Porque por esse pouquinho vai escurecendo e ele só tem aquela luz do computador. Afeta a vista daquela pessoa completamente. O psicológico dela cansa, né? E a saúde física dela vai caindo. Porque é muita pressão, gente. A gente se preocupa muito. Então, a atividade muita atividade, se tem essa sobrecarga, né? E aí tem limites que o nosso corpo não aguenta, né? Então até a luz também ela afeta aí, afeta a gente no nosso próprio local de trabalho, tá? Que pode causar assim acidente. Imagina tu o dia todo na frente do computador com aquela luz do computador, né? E não só a luz do computador, a luz do ambiente de trabalho. E quando sai no escuro, né? Até tu recuperar a tua visão aí pro escuro vai demorar um pouquinho porque tu vai ficar vendo só aquela luz ainda, né? E tu for dirigir, imagina essa situação, né? Tu sai e ainda vai dirigir. Lá na frente tu pode ocorrer algum risco, né? Então é isso que acontece. E aí olha uma exemplificação, né? Com a iluminação. Aqui a gente vê na imagem, né, 7 erros de escritório, né? A gente vê aí a iluminação, o modo incorreto de sentar, né? O ambiente, o ar-condicionado, tudo são erros que realmente prejudicam bastante, tá? Não só a iluminação, como a nossa postura também, né? Então, olha só o que ele mostra pra gente. Aqui é uma apresentação dessas consequências, tá? Que o trabalhador tem diante da iluminação deficiente no posto de trabalho, tá bom? Então, maior esforço visual, cansaço visual, tensão nervosa, dores de cabeça, visão atordoada, contradições nos músculos, postura incorreta do corpo, ansiedade e nervosismo, falta de concentração, diminuição de eficácia e produtividade, aumento de número de gravidade de acidente de trabalho. Então, todos esses pontos a gente encontra aqui nessa imagem, né, que traz aí pra gente essas consequências de iluminação no nosso posto de trabalho, tá? Então, olha só o que pode acontecer com a gente, né? Então, outro ponto também que tem que ser bastante observado. É por isso também, gente, que perante a lei, aquele trabalhador ele tem somente 8 horas de trabalho, né? Porque aí o restante do horário ele tem que ter um descanso, né? Ao contrário de antigamente, tá? Antigamente não tinha essa preocupação. O camarada trabalhava lá direto. Nem tempo de intervalo ele tinha. E a gente sabe que no nosso local de trabalho a gente tem pelo menos no máximo 15 minutinhos de intervalo, né? Dentro desses 8 horas. Quem tem 4 horas aí de trabalho, 6 horas de trabalho, tem 10 minutinhos aí quando a empresa dá, né? Para essa pessoa, para esse aprendiz, estagiário, 10 minutinhos aí no máximo que ele dá pra gente ter um descanso também, tá? Então, são pontos aqui que realmente a gente tem que se observar, tá bom? E aí, umidade excessiva, né? Então, a gente entra aqui na umidade excessiva,
né? Ele fala pra gente que as atividades e operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva capaz de produzir danos à saúde dos trabalhadores, são situações insalubres e deve ter a atenção dos técnicos de prevenção por meio de verificação realizada nesses locais aí para estudar a implementação de medidas de controle, tá? Tá controle aí, mas é controle, tá bom? Então, na imagem ela é bem representativa, né, dessas pessoas que têm aí esse tipo de atividade, né, procurando melhoras aí no hospital. Então, isso é prejudicial, tá? Para aquele trabalhador, há consequências no ambiente úmido do trabalho dele, tá? Essa pessoa adquire problemas respiratórios, problemas de articulações, problemas circulatórios, doenças na pele. Imagina a gente no frio, no escritório, tirando essas atividades, né? De trabalhar aí em lugares encharcados ou alagados, tirando essas atividades, colocando lá no nosso escritóriozinho, né? Aqui, olha só, o número 6 aí, vamos colocar o exemplo do número 6 aí. Ele pode ter problemas respiratórios, né? Muito frio a gente tem esse problema respiratório. Ele vai ter problemas de articulações por estar sempre numa posição só, tá? E problemas circulatórios. Então, nesse ponto 6 aqui da numeração, a gente vê esses 4 pontos: doença na pele, problemas circulatório, problemas de articulação e problemas respiratórios, tá bom? Então, é outro ponto também que tem que ser observado, né? Que as empresas observam e tem que trazer sempre da melhor forma para aquele colaborador desempenhar, né, as atividades dele dessa forma adequada. E aí vem a prevenção, né? A prevenção aqui que ele traz pra gente, a prevenção de risco físico, tá? Que pode ser feita adotando-se aí medidas de reengenharia construtivas, né? Logo na fase de projetos de concessão, né? Eliminando-se os perigos na origem, e medidas organizacionais também que podem ser implementadas, tais como, né, a sinalização de segurança, a formação e sensibilização de colaboradores, vigilância periódica da saúde do trabalho, dos trabalhadores, e o controle de monitoração das atividades ambientais, ruído, temperatura, iluminação, e os locais, né, de trabalho e diminuição dos tempos de exposição, como, por exemplo, a rotatividade das tarefas desses trabalhadores. Nessa prevenção, existe o sistema, tá? Sistema interno de prevenção de acidente de trabalho, que é o CIPAT, tá bom? E o CIPAT, né, ele é todo aquele evento obrigatório nas empresas, instalada no Brasil, tá? Segundo a legislação trabalhista, que traz aí essa visão de prevenção com os colaboradores, tá bom? O CIPAT deve ser aí deve ser organizado anualmente pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? O CIPA, né, que a gente conhece, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, em conjunto com o Serviço Especializado de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SES-MT. Aquela imagenzinha lá, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, que tá logo lá no início, né? Olha só que a gente já passou aqui o SES-MT, né? Que a gente tá vendo aqui, que é Serviço Especializado, tá? De Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tá bom? Então aí não esquece o significado de cada um deles, porque eles são muito importantes, são pontos que a gente vê bastante dentro da empresa, tá? E que traz aí toda a prevenção para aqueles colaboradores. Todos eles têm o objetivo de conscientizar os empregados sobre a sua saúde, sobre a segurança no trabalho e além da prevenção dos acidentes, tá? Durante essa comissão, durante esse evento, que é obrigatório dentro das empresas, né, dá uma semana aí de evento, são realizadas atividades que envolvem o empregado com o objetivo de promover a conscientização, tá bom, dentro da empresa. No geral, um foco, se dá um tema, tá, um tema definido,
para eles, e aí eles vão desenvolver em cima desse tema palestra, treinamento, avaliações médicas, atividades láudicas e assim vai, tá? Então, anualmente se dá um tema, desse tema ele traz pra gente aí palestra, treinamentos, avaliações médicas, tudo isso para uma prevenção daquele colaborador, tá? Então, não esquece, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que é o CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tá? Não esquece, coloca isso no coraçãozinho de vocês. É o CIPAT. E o CIPA, o que é o CIPA? É Comissão Interna de Prevenção de Acidente, tá? Então, olha só, são um pouco parecidos, né? Mas há uma grande diferença aí, tá? E temos o SESMT, né? Que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tá? Então, o objetivo dele sempre é fazer essa conscientização, tá? Com os próprios colaboradores, com os próprios empregados de dentro da empresa, tá? Isso é a prevenção. E aí, com isso, né, temos os riscos químicos, né, que ele traz aqui pra gente esses riscos químicos, que os riscos são derivados aí da presença contaminante dos locais de trabalho, né, contaminantemente aí são todos aqueles agentes de origem química, tá, sustentáveis e que provoca aí efeitos diversos e traz doenças para esses profissionais trabalhador, né? Então a gente vê aqui símbolos de classificação de perigo, né? Todos esses símbolos aqui são os riscos de químicos, tá? Então aí é bem representativo, né? Tóxico aí, muito tóxico, congruente, facilmente inflável, extremamente inflável. Então a gente vê muitos esses símbolos como placa, né, dentro da empresa. São classificações de substância aí do perigo, tá bom? Aí a gente ainda tem, além das classificações de substância, a gente tem toda a manipulação de substâncias perigosas, né? Que ele mostra pra gente também. As substâncias tóxicas, nocivas e irritantes, que exige proteção pessoal ao nível custeio de vias respiratórias, e substância nociva, substância tóxica para o ambiente e substância inflável. Então, todos eles são manipulações, tá, de substância, cada um com o seu conceito, né, que traz fortes visões para a gente de evitar, né, de fazer a total prevenção, né, e como um alerta de aviso também, tá? Então aqui a gente tem os meios de entrada do agente químico no organismo humano, gente. Olha só como afeta, né, essas atividades organizacionais podem afetar esse colaborador, né? Então, ele fala aqui pra gente que são várias as vias pelas quais o trabalhador pode ser contaminado pelas poeiras, ou seja, a entrada destas no organismo pode ocorrer por inalação, via respiratória, via ingestão, via digestiva, e em contato com a pele, via cutânea, ou por via parentérica, né? Quase não sai, pelo amor de Deus, gente. Então, através da concorrente sanguínea, né? E contudo, a inalação, que é de longe a forma mais importante de interação com o funcionamento do organismo humano, uma vez que a maioria das poeiras penetra aí no organismo humano através das vias respiratórias. Então, é por isso que tem as máscaras, né? Lembra das máscaras que eu mostrei em imagem para vocês na semana passada? É um tipo de equipamento que ajuda muito o nosso organismo humano, né? A gente tem essa prevenção ao usá-la, tá bom? Então, com isso, né, em um ponto aí de partida, toda essa redução de risco, né, para a saúde no local de trabalho efetua sempre algum diagnóstico em condições reais, né, que são as condições das nossas atividades práticas. E aí cabe
querendo ou não, essa realização dessas atividades, a gente fazer essa realização da melhor forma possível, se prevendo da melhor forma também possível dentro do ambiente, tornando a nossa saúde saudável, né? Nosso organismo saudável. Então é sempre bom a gente ter essa importância e essa atenção dobrada, tá? E aí a gente tem outro exemplo aqui, outros pontos importantíssimos das vias de entrada, tá? De exposição aí que ele mostra pra gente. A via cutânea, né, que ele fala aqui pra gente que há substância que pode penetrar no organismo através da pele, mucosas, né, por absorção, então o uso de luvas, óculos, uso de máscara. Então, além de ele mostrar, né, a exposição, ele mostra que temos também que usar, né, qual tipo de equipamento que a gente tem que usar aí para evitar, né, para se prever aí nessas situações. Então aqui é bem importante, né, que ele mostra tanto a exposição quanto a precaução, né? Então com isso, essas atividades, aqueles profissionais, têm que ser responsáveis, né? Não só responsável pela segurança do próximo, mas ser responsável pela sua própria segurança. E aí eles sempre vão praticar dessa melhor forma. E aí a gente tem também todas as formas do agente químico, né? Como a gente vê no local de trabalho, o agente químico pode existir em suspensão na atmosfera. Então, olha só, a gente tem a letra A, a letra B e a letra C, né? Cada um com seus pontos, né? Que ele mostra pra gente. A letra A a gente vê que são todo aquele estado sólido sobre a forma de poeira, fibras e fumos, tá? Poeiras é toda aquela suspensão de ar, né? De partículas aí que acontecem de uma forma de manusear certo material, processo mecânico, alguma coisa do tipo, que levanta essa poeira. Fibras são partículas, tá, circulares aí provenientes de degradação mecânica, tá? E fumos são toda a suspensão também de ar, partículas de esférica proveniente de uma combustão, tá, incompleta, e uma subliminação de vapores, tá bom? Então, fumos aí é muito chato, né? Quando a gente passa, a gente sente o cheiro assim do fumo, né? Da fumaça. E isso é muito irritante para quem não é acostumado, né? E a letra B, ele coloca aqui todo o estado líquido, tá? Sobre a forma aí de aerossóis, né? E neblinas e névoas, tá? Aerossóis é toda aquela suspensão de ar, gotículas, tá? Cujo tamanho dela não é muito visível, tá bom? Mas ela é proveniente aí da parte de expensão mecânica, tá? E a neblinas e névoas, né? São toda aquela suspensão de líquidas visíveis, tá? Produzida aí por condensação a vapor, tá bom? E partículas líquidas também, que a gente chama aí, tá? Que sofre muita ruptura e traz aí gravantes consequências também. E a gente tem a C, né, que coloca pra gente no estado gasoso sobre a forma de gases e vapores, né? Gases é o estado físico, tá, de certa substância aí entre 25 graus até 760, tá? E vapores são toda aquela fase gasosa, né, de substância nas condições padrões, tá bom? Que encontra sempre em algum estado sólido ou líquido, tá? Então aí são formas de agentes químicos, tá? Todos esses pontos, esses 3 pontos, né? E esses 3 tópicos e subtópicos. Vou colocar dessa forma que fica melhor de entendimento, tá bom? E aí a gente tem esse gráficozinho, né? O gráfico em risco químico, ele faz a separação de área dispersódios, né? E gases e vapores, tá? E gases e vapores a gente vê que não tem nenhum subtópico na frente dele, né? Mas o aerodispersóides, ele tem aí o sólido, poeira, fumo metálico, líquido, neblina e assim vai. Então aqui, tá? São medidas e avaliações de agente químico, tá bom? Em suspensão do ar que são obtidas aí. São pontos de verificação e fazer essa separação dessas verificações, dessas formas dos agentes químicos, tá bom?
E aí ele traz um conceito a mais pra gente, né? Que ele fala aqui que a partir dessas medições estabelece aí valores limite de exposição, conhecido como VLE, tá? Que não são mais do que as concentrações máximas permitidas por lei de diferentes substâncias e existentes no ar dos locais de trabalho, acima dos quais a saúde dos trabalhadores pode ser afetada, e abaixo deste valor a exposição continua do trabalhador não se apresentar qualquer risco para o mesmo. Então, turma, se tem um limite máximo, tá, de concentração de cada um produto, que pode se diferenciar aí por grau, né, de perigosidade, tá, para a saúde daquele colaborador, e sendo dentro também tem que ser dentro da legislação, ou pode ser dentro da legislação trabalhista e ambiental, tá, que coloca esses valores de limite de exposição aí para essas pessoas, né, que trabalham com química ou com essas atividades que são completamente de risco. Então, para elas tem que ter um limite, tá? Todas essas atividades tem que se ter esse limite aí. E aí, mediante, ele fala pra gente, né, que os valores obtidos há que tomar medidas devendo recorrer-se a equipamentos de proteção individual sempre que possível, bem como alterações no processo produtivo e que permitam a redução das emissões de poluentes. Estas alterações podem ser ao nível do equipamento ou de matéria-prima, mas também medidas mais gerais, né? E essas medidas mais gerais, ela pode ser como, nomeadamente, gente, dessa forma. Primeiro, a formação e informação dos trabalhadores, tá? Sempre tem que ter essa importância, a formação e a informação deles, tá bom? A organização da vigilância física e médica, tá? A organização e a manutenção de processo e registro adequado, a sinalização de segurança sempre também, tá? Limitações da duração da intensidade de exposição, tá? A exposição ali daquela pessoa, daquele colaborador, tem que ter o revezamento, tá bom? E a planificação da eliminação e armazenamento desses resíduos, principalmente se for radioativos, tá? E assim vai. Então, precisa ter essas medidas gerais, tá? Precisa ter um nível de equipamento, um material adequado, né? Conforme ele coloca aqui, tem que ter todas as alterações adequadas também. Sempre vira a volta fazer essas alterações para que não prejudique aquele colaborador, porque aí entra muito a organização de vigilância física e médica. Sempre vai ter que ter, pelo menos nessas atividades, precisa em 2 meses estar fazendo essa vigilância física e médica, tá? Formação e informação daquele colaborador, ver realmente se ele é formado para aquela área, né? E trazer informações a mais para ele, tá? Ou para ela, tá bom? Sinalizar a segurança, que é uma medida de prevenção, sabemos disso, né? Limitar aquela atividade para aquele colaborador, pois se for atividade que se expõe muito, né, que requer limite, tem que fazer aí essa alternância, tá, de colaboradores, pelo menos em 4 horas, tem que estar aí para a segurança do próprio, tá bom? E ter aí essas medidas de prevenção, tá? Então, com isso, a gente tem nossas atividades, tá? Observem aqui que a atividade tá no slide, tá bom? A gente tem 1, 2, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atividades. Essas 8 atividades, não esquece, turma, elas estão aqui, tá? E vão estar na plataforma, tá bom? Quem não consegue ainda ou ainda não tem aí o acesso na plataforma, faça no caderno e me mande foto, tá bom? Agora, quem já tem acesso à plataforma, não precisa fazer no caderno e me mandar, não precisa disso, só responda lá na plataforma, tá? Colocando o seu nome, tudinho bonitinho. E a mesma coisa aqui, respondeu no caderno, me envie com identificação da turma, nome completo e o turno, tá? São 3 pontos importantes de identificação,
tá bom? Pode enviar tanto no grupo ou pode enviar no privado também para mim, tá? Então, com isso, bom estudo. Qualquer dúvida me chame, tá bom? Que eu vou estar aí disponível para responder vocês.